Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Inicialmente gostaríamos de agradecer de coração o convite, Silvio, que nos foi formulado para que estivéssemos aqui uma vez mais. É um prazer imenso voltar ao nosso lar e gostaríamos de abraçá-los um a um. Evidentemente, e por dever de consciência eu preciso falar isso, quando eu vi ali os palestrantes e sabendo que André Sobreiro teve aqui no primeiro, Orson teve no segundo, agora é o Navarro, vocês vão ter que ter paciência. A semana que vem volta no ritmo normal, ok? Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o Evangelho do Senhor Jesus, especificamente os trabalhadores da vinha, que nada mais é do que os trabalhadores da última hora. Isso está em Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16, mas também está especificamente no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Quem são os trabalhadores da última hora? Quem é o dono da vinha e que vinha é essa? Nós vamos passar em revista e vamos discutindo ponto a ponto toda a parábola, não é? Alguém possa fazer a página andar? Isso, pois bem, começa no versículo 1 do capítulo 20, nós vamos lendo e vamos conversar a respeito. Jesus falava por parábolas, todos nós sabemos, para ilustrar, para nos ajudar a interpretarmos as coisas. Jesus utilizava-se das parábolas para fazer com que a gente raciocinasse, e com isso facilitava o nosso processo de memorização, em comparando aquilo que ele ia falando com a realidade. O nosso entendimento nos leva a ter um pouco mais de memória acerca do que o Senhor estava querendo nos ensinar. Pois bem, Jesus diz assim: pois o reino dos céus é semelhante ao homem, nossa, engolimos um M ali, senhor da casa, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para a sua vinha. O reino dos céus é semelhante. O que é reino dos céus? Reino dos céus é toda a obra divina. Jesus, em alguns pontos, fala reino dos céus, em outros pontos do Evangelho, ele fala do reino de Deus. Ora, reino dos céus nada mais é do que tudo aquilo que existe, onde o Espírito está inserido, e os Espíritos somos nós. Então existe um reino que nada mais é que a criação universal. Evidentemente, para o nosso entendimento, nós vamos trazer esta vinha para o planeta no qual nós estamos vinculados. Nós estamos vinculados ao planeta Terra. Não sabemos desde quando e não sabemos até quando, mas por enquanto o planeta Terra é a morada de nossos espíritos, e a gente já está aqui há um bom tempo. Então, quando Jesus fala reino dos céus, é o planeta para o nosso entendimento de hoje, mas é também todo o universo, que é a obra onde Deus reina. Como Deus é o Criador de tudo e de todos, Ele reina em todo o universo, portanto o reino dele, de Deus, é este universo. Mas levando em conta que aqui é para nós entendermos o que é que nós precisamos fazer na vinha em que nós estamos, porque nós temos uma vinha para trabalhar, e essa vinha, já que é para nós trabalharmos, tem que estar perto da gente. Então é a vinha Terra, o nosso planeta Terra. E tem alguém que toma conta. Para nós, quem toma conta da vinha Terra é o Senhor Jesus. O representante de Deus é o Senhor Jesus aqui na Terra, né? Que é o Senhor da casa, o Senhor do planeta, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para a sua vinha. O dia dos judeus à época começava às 6 horas da manhã e terminava às 6 horas da tarde. Eram 12 horas de trabalho. Melhorou muito, né? Nos dias de hoje melhorou muito, não é verdade? E não tinha direitos trabalhistas. E até a chegada de Moisés, por exemplo, era 7 dias por semana.
Moisés é que vai estabelecer um dia de descanso, porque ninguém aguentava mais. Então era necessário dar um dia de descanso para a gente se recuperar da lida. Então, o dia começava às 6 horas da manhã, de forma que a hora que nós acordamos. Por quê? Porque dormir é necessário. Dormir é uma necessidade do nosso organismo. A parábola representa que enquanto estivermos acordados, nós deveremos estar ativos. Dormir é uma necessidade do corpo, mas não é uma necessidade do espírito. O nosso espírito, enquanto o corpo dorme, não só ele tem atividade mental, quanto ele pode produzir trabalho ao nível do espírito. Então, quando nós dormimos, nós temos a possibilidade de sair do corpo físico e ir para o mundo dos espíritos, nos instruirmos, trabalharmos, mas também tem muita gente que vai para a balada depois que o corpo dorme. O corpo dorme, tem muita gente que prefere a viciação e vai para o desequilíbrio. Mas nós já estamos mais conscientes, a gente que já faz uma oraçãozinha antes de deitar, antes de dormir, nós já temos uma facilidade maior de irmos trabalhar ou aprender também no mundo dos espíritos, fazer uma visita espiritual e assim sucessivamente. Depois de ajustar com os trabalhadores 1 denário por dia, os enviou para a sua vinha. Denário era a moeda de então. Hoje nós temos o real. Denário era uma moeda de prata, que valia um dia de serviço. Então, tem uma compensação. Você vai trabalhar, tem uma compensação. O Senhor da vinha, Deus, está pedindo para que a gente faça alguma coisa, mas fiquem tranquilos, haverá um pagamento, haverá uma compensação. Nós que ainda estamos acostumados a querer receber para trabalhar, mesmo no trabalho da vinha, haverá um pagamento, uma compensação. E tendo saído por volta da 3ª hora, que hora que é a 3ª hora? Se a primeira é 6 horas da manhã, 9 horas. 9 horas da manhã o senhor da vinha saiu de novo. Por quê? Porque na primeira hora ele não conseguiu todos os trabalhadores que ele precisava. Não tinha muita gente disponível às 6 horas da manhã. Ele sai às 9. Viu outros que estavam de pé na praça, desocupados, e disse a esses: ide vós também para a vinha, e o que for justo vos darei. O que for justo. O Senhor da vinha é justo. Como nós estamos falando de Deus, que segundo o livro dos Espíritos é a causa primeira de todas as coisas e a inteligência suprema, ele é, para ser Deus, ele tem que ser justo, no limite da justiça possível. Então não nos intranquilizemos. Tudo o que passamos na terra está referenciado à justiça de Deus. Não acontece nada conosco que não esteja de acordo com a justiça de Deus. E eles foram novamente, saindo por volta da 6ª e 9ª hora, procedeu da mesma forma. Ora, ele saiu de novo ao meio-dia e saiu de novo às 3 horas da tarde. Prestemos atenção, ele dá um espaço, o Senhor da vinha está dando um espaço no tempo para chamar novos trabalhadores. O que significa isso? Não havia trabalhadores preparados ainda para a vinha. Não havia ainda trabalhadores voltados no seu interesse para produzir algo. Então Deus também espera o amadurecimento dos seus filhos. Na sua infinita misericórdia, se nós resolvermos esperar 1000 anos, Ele vai esperar. Trabalhando, evidentemente, para que a gente possa mudar de opinião. Mas Ele vai esperar, porque o livre-arbítrio é uma lei. Livre-arbítrio é a liberdade que a gente tem de escolher aquilo que a gente vai fazer ou não vai fazer, e para quem e de que jeito vai fazer. Então o Papai do Céu, Deus, representado por Jesus aqui na terra, eles trabalham diuturnamente para amadurecer o nosso espírito, só que também eles aguardam respeitosamente a nossa vontade. Jesus faz uma colocação muito interessante no Evangelho, quando ele fala: eu vim
pôr fogo à terra. E que quero eu, senão que o fogo se acenda, para que a depuração se dê mais rapidamente. Quando a gente vê, depois de um inverno, o mato seco, os pastos secos, vem alguém que não devia fazer isso, mas faz, joga fogo, ateia fogo no pasto. O que acontece depois que queima tudo? E depois da primeira chuvazinha? O capim volta numa força imensa. É dessa depuração que Jesus está falando. E o fogo que ele está se referindo é o fogo que vai preparar o nosso espírito. São as vivências, são as circunstâncias, são os sofrimentos que chegam ao nosso espírito para a gente amadurecer, de forma que a gente se prepara para atender o chamamento da vinha, do Senhor da vinha. Então, Deus está trabalhando incessantemente para dar a nós outros a oportunidade de nos prepararmos para quê? Para produzir. Produção é trabalho. Sim, nós temos que trabalhar o tempo todo. Mas nós temos uma cultura muito interessante, nós já trabalhamos pensando na aposentadoria. Enquanto não chega a aposentadoria, a gente pensa no fim de semana prolongado, nas férias, na licença prêmio. A gente está querendo sempre um intervalo para trabalhar menos. Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também, disse Jesus. Ou seja, quanto mais o espírito se esclarece e se desenvolve, mais gosto ele pega pelo trabalho, mais gosto ele pega pelo interesse na produção e mais ele avança. De forma que quando nós desencarnarmos, tomara que isso demore, mas quando a gente desencarnar, é mais trabalho, não tem descanso eterno. Não tem esse negócio, agora vai descansar porque trabalhou muito. O espírito vai trabalhar cada vez mais, não só no mundo dos espíritos, mas também no seu retorno ao mundo físico. Por favor, Silvio. Tendo saído por volta da 1/10, 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam de pé e diz para eles: por que ficasse de pé aqui o dia inteiro desocupados? Ainda nos questiona, chamando-nos à responsabilidade. Por que você não se interessou pelo trabalho? E eles lhe dizem: porque ninguém nos assalariou. E ele diz: ide vós também para a vinha. Ok. A misericórdia divina, vamos insistir nesse ponto. A misericórdia divina chama-nos incessantemente para o trabalho no bem. Trabalhar na vinha. O que é trabalhar na vinha? Vinha, evidentemente, são as plantações de uva. Além de fornecer a uva para ser consumida in natura, o que é que se extrai do vinho? O que é que se extrai da uva? O vinho. O vinho é o néctar, então, da vida. Ou seja, nós vamos trabalhar para tirar o que há de melhor na vinha. Para tirar aquilo que é o mais sutil e sagrado da vinha. Então, nós todos estamos voltados para uma produção daquilo que é o néctar da vida. Uma produção. Imaginemos o espírito. Nós trabalhamos aqui na terra para nos sustentarmos. Com isso nós recebemos valores monetários, dinheiro. Mas o espírito no mundo dos espíritos recebe dinheiro? Não. O mérito dele está vinculado ao bem que ele fez. Ora, aqui na terra, eu tenho a obrigação de trabalhar para me sustentar, para não ser peso para a sociedade. Mas eu também tenho, segundo o livro dos Espíritos, lei do trabalho, está na 3ª parte, do livro dos Espíritos, eu tenho um trabalho espiritual a ser feito. Então a vinha, a terra, serve não só para exercitar os meus valores humanos e desenvolvê-los, mas serve também para mim exercitar os valores do meu espírito. Então eu preciso trabalhar de forma que o meu espírito também ganhe com isso. O trabalho profissional vai me dar certo conforto material, certas facilidades materiais, mas o trabalho espiritual vai dar um ganho para o espírito. Quando nós nascemos aqui na terra, todos nós nascemos com uma proposta de crescimento espiritual. E a condição material é tão somente um mecanismo para fazer com que o nosso espírito progrida.
E como é que o espírito progride? Trabalhando numa vinha que nós não estamos muito habituados a entendê-la. Ora, a vinha do espírito aqui na terra começa dentro de casa. Eu preciso trabalhar pelo ambiente doméstico, estabelecer um ambiente de paz, um ambiente de amor dentro das nossas casas. Eu preciso trabalhar para que a boa vontade se estabeleça dentro de casa, o equilíbrio emocional, o equilíbrio psicológico se dê dentro de casa. De que jeito a gente faz isso? Implantando em nossas vidas os conceitos que o Senhor Jesus deixou para nós. Então, quando Jesus fala para nós fazermos para o próximo aquilo que nós queremos para nós mesmos, nós, em fazendo para o próximo, e o próximo mais próximo é aquele que está na família, nós estaremos trabalhando na vinha do Espírito. Se eu fizer para os outros aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim, eu estou me inserindo num processo de justiça tal que eu conseguirei não só equilibrar o meu espírito, mas exemplificar aquilo que vai ser utilizado pelos outros. Então nós precisamos começar a pensar de que forma a gente se comporta dentro de casa. Com os maridos, com as esposas, com os filhos, com quem quer que seja. O Centro Espírita tem sido uma escola para nós outros, para colocar em prática alguns valores que nós não estávamos habituados há algum tempo atrás. Mas isso necessariamente, começa na família. Então é a primeira vinha, o primeiro lote que nós temos para ser trabalhado na vinha do Senhor, é o lar. Os espíritos que estão conosco dentro do lar, são espíritos de que temos necessidade da convivência, para que nós possamos crescer e eles também. Então eu preciso imediatamente desenvolver um sentido de respeito pelas pessoas que estão comigo dentro de casa, e esse é um trabalho que precisa ser executado, muito embora seja difícil. Não é difícil lidar com as dificuldades dos relacionamentos dentro do lar? Não temos essa dificuldade de lidar com determinadas pessoas que convivem conosco? Não é sem razão que essas pessoas estão conosco. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, nos ensina o seguinte: quando nós vamos reencarnar, nós fazemos um planejamento reencarnatório, e alguns espíritos que já nos conhecem de outras vidas e que gostam de nós e que nós gostamos deles, também pedem para reencarnar juntos, seja na mesma família, seja para ser um amigo de longa data ou até um amigo de vida inteira. Enfim, muitos espíritos que se amam, quando sabem que um vai reencarnar, pedem para reencarnar juntos. Então nós temos junto de nós muitos espíritos que nós temos já uma boa relação de muitas reencarnações. Mas Santo Agostinho fala também que no meio das pessoas que vão reencarnar conosco, existem alguns outros espíritos com os quais nós tivemos muitas dificuldades nas outras existências. E eles vêm justamente para que nós possamos corrigir este relacionamento. É aquilo que Jesus fala no Evangelho que vai acontecer, ou seja, reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto está a caminho com ele, porque senão ele te coloca na prisão novamente. Que prisão é essa? Do corpo físico, do lar. Então nós precisamos trabalhar para pacificar as relações dentro de casa, para pacificar as relações que às vezes nós desequilibramos lá atrás ou desestabilizamos. É muito frequente a gente ouvir: onde será que eu arrumei esse problema? Onde eu arrumei essa encrenca para a minha vida, esse enrosco, essa cruz? Né? A gente ouve isso no meio espírita e também fora do meio espírita. Já ouviram isso, com certeza. Pois é, nós arrumamos os nossos problemas existenciais e de convivência no passado. Imaginemos uma pessoa difícil lá na sua vida, na sua casa, na sua família. Imaginemos que esse espírito que você não tem muita facilidade para lidar com ele, porque ele é uma pessoa difícil. Todos nós temos isso. Aquela pessoa que é especialmente difícil para lidar. Pois é, sabe por que às vezes ele pode ser tão difícil assim? Porque um dia nós o traímos e agora ele não confia em nós. Ele não sabe que nós o traímos, mas ele não confia, porque no íntimo ele sabe que nós não somos de confiança dele.
Então nem sempre o problema é o outro. Às vezes o problema somos nós, que lá atrás desestabilizamos o relacionamento. E agora a gente quer que a pessoa aceite a gente como a gente é, mas nós mesmos não aceitamos ela como ela é. Então essa gleba da vinha é muito importante. Nós precisamos entender que as pessoas que estão conosco para alguma coisa. O que é? Para o trabalho de renovação das relações, para o trabalho de implantação de um novo comportamento. Como é que a gente muda? Mudando a gente. Mudando a gente. Se eu começar a ser bom lá em casa, no começo o pessoal vai até achar que eu estou querendo alguma coisa a mais. Mas depois, se eu continuar sendo bom, eles vão perceber que a doutrina espírita e o centro espírita estão me mudando. E aos poucos eles vão acreditar que eu mudei. Mas eu precisarei dar o exemplo. E aos poucos, aquela antipatia que a pessoa tinha para comigo, em função dos erros que eu cometi no passado, vão sendo substituídos pela prova que eu estou dando de que mudei. Então quem precisa mudar lá em casa não é minha mulher, não são meus filhos, não são meus netos. Quem precisa mudar lá em casa sou eu. Essa vinha é a mais importante de todas. E existe uma coisa que nós espíritas precisamos implantar rapidamente possível. Eu gostaria de concitá-los a se lembrarem de um jargão, de um ditado popular. Eu vou falar metade e vocês vão falar a segunda metade. Pode ser? Família que reza unida? Todo mundo conhece. Por quê? Porque é um fato. E nós, espíritas, estamos aprendendo a executar, a efetuar, a implantar o evangelho no lar, o culto do evangelho no lar. Quando nós convidamos Jesus, porque fazer o culto do evangelho no lar é convidar Jesus para entrar dentro de nossas casas. Quando a gente estabelece a oração dentro de casa, nós estamos convidando os bons espíritos. E nós sabemos pela codificação espírita que onde um bom espírito chega, os maus não ficam. Se ficarem, eles vão mudar. Então eu preciso começar a mudar também o ambiente espiritual da minha casa. De que jeito? Entrando com mais oração e menos gritaria. Mais paciência e menos cobrança. Mais solicitude e menos exigência. Com isso a gente vai mudando o ambiente da casa. E à medida em que a gente começa a ser bom, os espíritos superiores vão se interessando pelo nosso esforço e vão nos ajudando cada vez mais a modificar a vinha íntima que nós trazemos no nosso espírito. Ora, se eu começar a mudar e eu conseguir ir mudando aos poucos o meu ambiente, quem é que vai receber o retorno positivo disso em primeiro lugar? Nós mesmos. É o pagamento pelo próprio esforço. Mas voltemos aqui. Chegado o fim da tarde, o senhor da vinha diz ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando dos últimos até os primeiros. É muito interessante. É muito interessante porque o senhor da vinha quer que se comece pelos últimos, ou seja, aqueles que trabalharam só 1 hora. E aqueles que começarem primeiro? Na primeira hora, deixa eles por fim. Vindo os da 1/10 hora, ou seja, daqueles que começaram às 5 horas da tarde, receberam 1 denário cada. Imaginemos nós lá no trabalho profissional. Alguém chama a gente para fazer hora extra num domingo. E aí nós chegamos 6 horas da manhã. E vamos trabalhar até 6 horas da tarde. Aí teve empregado que chegou às 9, teve que chegou a meio-dia, teve que chegou às 3 da tarde, teve aquele que chegou às 5 da tarde. Quando dá 6 horas, o patrão chama todo mundo e dá o mesmo pagamento para todo mundo. É justo? No mundo material não é justo. Mas no mundo espiritual o mecanismo é diferente. E é isso que a gente precisa prestar atenção na vinha. Aqui no mundo material, onde o esforço para manutenção da vida e fornecimento de resultado de trabalho para o patrão é diferente do mundo espiritual.
Então nós vamos analisar sempre pela ótica do espírito. Nós não podemos pensar aqui em termos de trabalho profissional aqui na Terra. É evidente que quem trabalha 11 horas, 12 horas, tem que ganhar mais do que quem trabalhou uma só. É evidente. Mas em termos de espírito, essa não é a realidade. E nós vamos tentar explicar isso. Vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais. Todavia, também eles receberam 1 denário cada um. Por favor, Silvio. Ao receberem, murmuravam contra o senhor da casa, dizendo: estes últimos fizeram só 1 hora, e tu os fizestes iguais a nós, que carregamos o peso do dia e o calor ardente. Calos não, hein, gente? É calor. Não fizemos a revisão, viu, Silvio? O computador tem uma revisão de texto, mas nós esquecemos. Quando a gente cobra direitos aqui na Terra, e isso é uma necessidade para implantarmos uma ordem nova, nós precisamos entender o que é que está por trás desse direito. Qual é o sentimento? Qual é o sentimento? Quando eu cobro receber mais do que o outro, eu estou fazendo isso com raiva? Se eu estiver fazendo isso com raiva, eu sou um espírito desequilibrado, como de fato sou, atrasado mesmo. Se eu estiver fazendo isso com mágoa, com interesse de perseguição, eu ainda estou olhando mais a vida dos outros do que a minha. Eu posso até falar para o patrão: olha, eu trabalhei muito mais, e aí? Mas se eu desenvolver raiva, ódio, rancor, mágoa, sentimento de vingança, eu ainda estarei demonstrando a qualidade de espírito inferior, mais enraizado que eu tenho. Em resposta, disse a um deles: companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não ajustasse comigo 1 denário? Quem começou às 6 horas não tratou de receber 1 denário? Quem chegou às 5 também não tratou 1 denário? O Senhor foi desonesto com alguém? Não, não foi. O dinheiro é dele, a vinha é dele, ele faz o que ele quiser. Pois é o que ele foi falar aqui: toma o teu e vai-te, quero dar a este último tanto quanto a ti. E pergunta: não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Se nós prestarmos atenção no que nós ouvimos aí fora e falamos aí fora, está um pouquinho diferente do que está aqui. De que jeito está aí fora? Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os... Está errado. A tradução certa é essa. E tem diferença. Haroldo Dutra Dias, com a sua inteligência invulgar, com a sua cultura invejável, conquistada a litros de suor ao longo desta e de outras reencarnações, gravou exatamente como deve ser. E é isso que nós gostaríamos de explicar nesse instante. Não tem nada de quem chegou por último vai ser o primeiro, e nem de quem começou primeiro será o último. Não se trata disso. Nós precisamos, evidentemente, conversar um pouquinho sobre o enfoque do espírito imortal. Não tem nada a ver com a personalidade humana que habita um corpo físico transitório, que um dia nasceu, está se desenvolvendo e vai chegar uma hora que vai entrar em colapso, liberando o espírito a continuar a sua vida. Vamos conversar em termos de espíritos. Allan Kardec, ao codificar a doutrina espírita, trouxe à discussão a questão da igualdade entre os seres. E criou um capítulo, na terceira parte do Livro dos Espíritos, é o capítulo número 9, intitulado Lei de Igualdade. E a primeira pergunta que Kardec faz, é a questão 803, Kardec pergunta se para Deus são iguais todos os espíritos, ou mesmo que seja todos os homens.
ou seja, todas as pessoas, homens e mulheres. Os espíritos disseram que sim, que somos todos iguais. Todos. Absolutamente todos iguais. Mas de que necessitamos uns dos outros, tanto os fortes quanto os fracos. O que significa isso? Significa que a diferença que existe entre nós aqui na Terra é tão somente uma condição reencarnatória e o resultado de experiências que nós tivemos em outras vidas. Quem aproveitou melhor as reencarnações está numa condição melhor. Quem aproveitou menos está numa condição pior. Fora isso, o espírito, antes de nascer, vai programar a sua vida e vai pedir um tipo de vida que é necessário para ele se desenvolver enquanto espírito. Então eu posso estar passando por uma dificuldade muito grande nesta existência e não ter nada a ver com coisas erradas que fiz no passado. Pode estar relacionada a uma prova que eu pedi para essa existência, justamente para educar o meu espírito no quesito da paciência, da perseverança no bem, do equilíbrio emocional, sucessivamente. De qualquer forma, a reencarnação, ou seja, nascer no corpo físico, serve para nós evoluirmos, adequarmos o nosso espírito para um novo estágio de progresso. Em cada vida, nós progredimos um pouquinho mais, e um pouquinho mais, porque não dá, evidentemente, para crescer espiritualmente, da simplicidade até a perfeição, numa única existência. Muito embora a gente sempre ache que a gente é perfeito e que os outros é que estão errados. Mas raciocinemos, se o espírito vai amadurecendo e vai se melhorando, cada um de nós está fazendo isso até mesmo sem saber, nós estamos buscando sempre um patamar espiritual novo. Isso chama-se desenvolvimento espiritual. Allan Kardec cria, a partir da questão do item número 100 do Livro dos Espíritos, a escala espírita. E lá eles nos mostram os vários graus das classes de espíritos. Significa que a gente está progredindo. Pois bem, quando se trata de pagamento aqui, na parábola dos talentos, na parábola dos trabalhadores da última hora ou da vinha, está se dizendo do espaço conquistado, do estágio conquistado enquanto espírito. Não importa quando nós começamos, importa é que estágio nós alcançamos. Se nós alcançamos um determinado estágio, nós somos iguais àqueles que já estão lá. Se eu cheguei agora, eu tenho o mesmo direito a esse estágio do que aqueles que chegaram 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, 3000 anos atrás. Quem chegou em primeiro lugar lá atrás, chegou nas 6 horas da manhã. Se eu cheguei a partir das 5 horas da tarde, eu tenho o mesmo direito. Então, em se tratando de progresso de espírito, quando se conquista uma posição, não importa se você começou há 100 anos atrás, ou se você ou eu começamos há 1000 anos atrás. Importa que essa condição espiritual é adquirida por merecimento. Consequentemente, o prêmio é se colocar junto daqueles que já conseguiram. Então não há injustiça em Deus e nem no Senhor da vinha. Ele está pagando por igual porque é uma condição de igualdade para todo mundo, mesmo porque progredia uma necessidade para o espírito. Mas vamos interpretar isso agora sobre o novo ano. É evidente que uma quantidade de espíritos vinculados ao nosso planeta tem progredido mais rapidamente. Nós estamos vendo isso. É só nós olharmos o noticiário quanto a gente vai perceber rapidamente as barbaridades que ainda o espírito humano comete na Terra, não é verdade? Não acontece coisa que deixa a gente de queixo caído? Às vezes a gente chega até a desanimar na nossa fé, na nossa confiança, mas Deus não pode estar vendo isso. E se estivesse vendo, Ele corrigiria. Às vezes a gente pensa até assim, em função da violência, em função dos descalabros que se cometem. Ora, ao mesmo tempo a gente já vê muitas pessoas boníssimas aqui na Terra e nós mesmos fazendo um esforço para ser bom. Então tem uma mistura muito grande de espíritos aqui, em condições espirituais, morais diferentes. Mas chega uma hora
que essas pessoas, esses espíritos que são malévolos, que são ruins, que são maus, que perpetram coisas ruins de entendimento, com interesse e objetivo, vai chegar um instante, já está acontecendo isso, que essas pessoas colocarão em xeque ou em risco a lei de ação e reação. Como cada um de nós só precisa passar por aquilo que lhe é necessário para progredir, tem coisas que não podem acontecer conosco, mas se nós continuarmos convivendo com essas pessoas, poderá acontecer. Então o que é preciso fazer? Tirar essas pessoas de perto. Pois é isso que está acontecendo em nossa terra. Já tem muitos espíritos desencarnando aqui. Consegue vencer? Entendi. Posso responder daqui a pouquinho? Só completando o raciocínio aqui. Os espíritos vão progredindo, alguns não querem progredir, os que progridem ficam expostos aos menos felizes. Chega uma hora que não pode mais. Então alguns espíritos uma quantidade muito grande de espíritos que estão aqui no nosso planeta, já estão desencarnando e não reencarnam mais aqui. Por quê? Justamente para não atrapalhar aqueles que já progrediram um pouco. Ora, o que é que Deus vai fazer com esses espíritos? Que são iguais a nós enquanto filhos de Deus. Deus vai colocá-los numa outra escola. Ou seja, Deus vai colocá-los num outro mundo relativo à qualidade deles. É o que está acontecendo. No meio espírita, isso chama-se transição do mundo de expiação e prova para a regeneração. Ou seja, se nós aguentarmos firme, confiantes no bem, trabalhando no bem, nós haveremos de conquistar um espaço aqui na Terra, no mundo de regeneração, porque a própria Terra deixará de ser habitada por espíritos desse grau de impureza, ficando aqui aqueles que já têm condição e querem implantar o Evangelho em suas vidas. Para quem então vale a pena o esforço da melhora íntima? Para nós mesmos. Mas se eu ficar mostrando para Deus que aquele lá não merece estar, porque aqui no mundo de regeneração, nós ainda teremos defeitos. Nós ainda teremos inclinações menos felizes. Nós ainda teremos aptidões nefastas ao nosso espírito para serem regeneradas. Então não será um mundo de perfeição ainda na Terra. Portanto, eu não posso falar que os outros têm defeito, porque eu também ainda tenho. Então, quando eu olhar a condição dos espíritos que estão atingindo o mesmo patamar que eu, tendo começado ou não na primeira hora ou na última, eu preciso tê-los como irmãos. Por isso que os primeiros serão iguais aos últimos e os últimos serão iguais aos primeiros. Mas no nosso mundo de competição, a gente quer que os últimos sejam os primeiros. E os que chegaram na frente, a gente quer mandar para o fim da fila. Isso está errado. Não é fácil compreender sob a ótica espírita as parábolas de Jesus? Pois é. Como é o nome da senhora? Dona Edivânia, vamos ver se eu entendi a sua pergunta. A senhora tem várias frentes de trabalho na Terra, não é isso? Eu moro no Natal, do lado a própria frente da cunhada. Porque o hospital é tão carregado que eu sozinha, na mesma hora que eu tenho, basta amanhã falar uma coisa que se transforma. Entendi. Ó, existem algumas vinhas, naturalmente, que já estão mais limpas por debaixo delas. Existem outras vinhas que nós vamos ter que tirar o carrapicho. Nós vamos ter que tirar o joabravo. Nós vamos ter que tirar o cactus, que tem espinhos.
Mas nós sempre, repetindo o que dissemos há pouco, sempre nascemos no lugar mais adequado ao nosso espírito. Jesus objetivamente disse para nós: fazei brilhar a vossa luz. Mas ele não disse onde. Significa que é onde nós estivermos. Então, se o ambiente é carregado de dificuldades, de problemas, isso serve para todos nós, porque nós temos uma vinha no lar, com as suas várias faces, nós temos uma vinha no trabalho profissional, com as suas diversas faces, nós temos a vinha social, a nossa vizinhança, a nossa coletividade, de forma que a gente precisa aprender a acender a nossa luz onde estivermos, deixando para que as pessoas acendam no tempo propício a elas, a luz delas. Então o ideal é que nós façamos a nossa parte, e não alimentemos o fogo da competição, da briga, do desajuste, ou seja, que nós calemos menos e exemplifiquemos mais. Essa é a única solução. Entendi. Então a receita ainda é de Jesus, porque Jesus vai pedir: orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, orai mesmo pelos vossos inimigos. Entra num processo de oração para essas pessoas, para os anjos da guarda delas, automaticamente, e que isso seja por nós todos efetuado de coração. E aí a gente vai conquistando um estado de fortaleza tal que as agressões externas já não fazem o mesmo estrago como fazia algum tempo atrás, ou seja, a gente vai ficando calejado. A oração vai fortalecendo os nossos espíritos, consequentemente a nossa luz vai melhorando. É mais ou menos por aí. O Evangelho vai dizer para a gente ter um sentimento de abnegação e de devotamento, mas também de obediência e de resignação. Ou seja, precisamos abnegar, deixar de querer as coisas do nosso jeito e aceitar as coisas um pouco como elas são e mudar naquilo que está ao nosso alcance. Por último, para nós interpretarmos definitivamente isso aqui, nós precisamos ainda falar um pouquinho dessa virada de regeneração, de expiação e prova para regeneração. O que acontece? Nós já sabemos hoje que nosso Senhor Jesus Cristo é o governador espiritual da Terra. É quem toma conta do planeta todo. Nós já sabemos disso. E Ele está administrando todas as circunstâncias do planeta. Ele sabe o que se passa lá no quintal da casa da gente, quanto Ele sabe o que se passa lá na Síria. Ele sabe o que se passa lá no trabalho da gente, quanto Ele sabe o que se passa lá no Polo Norte. Jesus sabe disso tudo. Ele tem representantes em todos os lugares no mundo espiritual, informando a Ele, mais ainda Ele consegue acessar isso mesmo sem informação de ninguém, mas é um trabalho conjunto. Mas Jesus está insistindo conosco desde há 2000 anos, que a gente se encaixe num tipo de vida diferente. Então Ele vai falar na parábola dos talentos, que nós temos os talentos necessários para conquistar progresso aqui na Terra. Ele vai falar da vinha como sendo um espaço onde nós temos que trabalhar. Ele vai falar abertamente: quando fizerdes a um desses meus mais pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeste. Ou seja, Jesus está nos chamando a fazermos algo pelo próximo. Afinal de contas, é fazer para o próximo o que gostaríamos que fosse feito para nós mesmos. Não é isso que Ele pede? Pois é, no ambiente que nós estamos, no ambiente terrestre que nós estamos nessa reencarnação, a gente, se quiser, consegue ajudar algumas pessoas. Não começa isso dentro de casa? Se nós resolvermos sermos bons, melhores do que somos, não vai começar isso dentro de casa? Silvio, aqui tem vaga para voluntário? Está faltando mão de obra aqui? Olha que bênção. Olha que bênção. Não precisa ir lá em Rio Preto trabalhar no Franciscano de Xavier para Jesus. Pode vir trabalhar aqui no nosso lar. 1 horinha por semana, tá bom, Silvio? Tá, né? Para começar tá bom, né?
A gente não está muito acostumado com isso. Gente, não precisamos sair de Rio Preto para vir trabalhar em Barretos, porque lá tem centro espírita para trabalhar. E vocês também não precisam sair daqui e pegar ônibus para ir lá em Rio Preto trabalhar lá, porque tem centro espírita para trabalhar aqui. Estou falando centro espírita porque somos espíritas. Mas se nós prestarmos atenção, já existe uma quantidade enorme de entidades assistenciais que não são vinculadas a governo. Estão vinculadas, às vezes, a religiões, mas existem aquelas que também não estão vinculadas a religião nenhuma. O problema é esse, o problema é que nós só estamos recebendo. O que é que estamos fazendo para devolver já para o Senhor da vinha? Jesus está esperando que a gente faça algo a mais daquilo que nós propomos fazer para a nossa encarnação. E nós temos condições de fazer isso. Às vezes a gente não consegue ajudar materialmente a casa espírita, mas a gente já consegue ajudar a organizar uma fila. A gente já consegue servir um prato de sopa. A gente já consegue passar uma vassoura no chão, trocar uma lâmpada. Isso é ser trabalhador da última hora, se interessar pela existência da vinha. Eu não posso trabalhar na vinha só para ganhar um denário. Eu já preciso também cuidar para que a vinha não se definhe, para que a vinha não se deteriore. Então é a hora de fazermos mais. Mas Navarro, eu trabalho a semana inteira, de segunda a sexta. Uma horinha no sábado, uma horinha só no domingo, vai fazer bem para nós. É para nós que faz bem, não é para os outros. Todo bem que a gente faz, reverte em bem para a gente mesmo. Então nós somos os trabalhadores da última hora, não só em termos espirituais, para conseguirmos acessar o mundo de regeneração, quanto para atingirmos um patamar melhor. Como o amor cobre uma multidão de pecados, segundo Pedro, o trabalho voluntário, ou seja, um trabalho em que a gente não quer receber nada, traz para nós alívio da consciência. E quando a nossa consciência se alivia, a gente se sente mais feliz. Então, trabalhar na seara de Jesus traz um resultado imediato para quem o faz. Um alívio íntimo. Se a gente trabalhar no bem, a tendência é a insônia desaparecer, a depressão diminuir, as doenças físicas arrefecerem o seu impacto, e a gente vai conseguir ser muito mais feliz, porque nós estaremos repartindo aquilo que se chama amor. Quando a gente reparte amor, a gente está recebendo amor e ele está fluindo por nós, ou seja, mais saúde espiritual para a gente mesmo. Então, ser trabalhador da última hora compensa para nós, não é para os outros. É para nós que compensa. É para mim, é para cada um de nós aqui. É isso que nós precisamos entender com relação, entre outras coisas, porque poderíamos ficar aqui discutindo, com certeza vocês poderiam levantar muitos outros pontos, como a dona Edivânia levantou, para nós discutirmos. Mas por hoje já está bom para nós termos o que pensar. O que nós temos feito para ajudar Jesus a mudar o mundo. Pensemos nisso e optemos por seguir com Jesus, mas nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos e muita paz.